Como é que é, maltinha? Bem-vindos a mais um videozinho aqui no Unlimited Future. Como sabem, hoje estamos aqui para entrevistar um estudante deslocado. Não sou eu, e sim é o Rafael, porque, não é, já conhecem? Como é que te chamas? Pelo nome. Pelo nome, Rafael Vieira. Sim, malta, pronto, eu sou o Rafael Vieira, do podcast universitário. Quem não me conhece, pronto, também ajudo futurologia e atuais universitários. Acima de tudo, trago testemunhos de os mais variados cursos e instituições de ensino superior, público, privado, politécnicos, universidades, o que vocês quiserem. Tenho de tudo no cardápio. Neste momento já são mais de 120 cursos diferentes, das mais dezenas e dezenas de instituições. E é isso, os mais variados temas do ensino superior, desde a interligação também ao mercado de trabalho. Também estou cá para vos ajudar. Exatamente, temos aqui uma coisa em comum que é ajudamos os estudantes a sobreviver ao ensino superior, que é para isso que cá estamos hoje. Vamos tentar ajudar os novos estudantes deslocados, quem vai para uma nova cidade, que vai estudar para onde normalmente não viveu durante toda a sua vida. E portanto, como aqui o Rafael foi um desses casos, eu também fui em Erasmus durante alguns mesinhos, vamos tentar aqui ajudar-vos. Nós há uns dias atrás perguntamos nos nossos stories quais são aquelas preocupações que vocês têm neste momento, precisam de ver respondidas, e portanto eu vou fazer aqui uma série de perguntas ao Rafael, e se eu tiver alguma coisa a acrescentar, acrescento. E a primeira perguntinha que temos é aquela que provavelmente vai abrir o leque para tudo o que aí vem. Rafael, vamos voltar aqui um bocadinho uns anos atrás, quando tu te tornaste um estudante universitário, percebeste que ias tornar-te um estudante deslocado. Foi fácil tomar esta decisão de estudar para outra cidade? E aliás, se calhar para outros termos, levaste isto como um dilema ou foi na verdade uma oportunidade para ti? Eu acho que desde o início nunca tive bem a cena de não, eu não vou para fora ou coisa do género. Não é que, por exemplo, eu sou, digamos assim, minha localidade pertence ao distrito de Aveiro. Já ficava tipo a meia hora ou 45 minutos que fosse. De qualquer das formas, eu nunca tive. Ok, claro que eu tentei, se conseguisse mais perto, obviamente, em termos orçamentais, uma pessoa vê sempre, não é? Que não é infinito, mas tipo, nunca foi propriamente do tipo. Conversei isso abertamente com meus pais, ok, o que interessa é tu ires para uma coisa que tu queres e nós vemos depois sempre a melhor maneira e arranjamos a melhor maneira de forma a que consigas ir. Nunca foi propriamente um entrave para mim, obviamente que para mim não era tão interessante se calhar ir para um Algarve, porque senão a minha mãe ia chorar a babirranha o dia e noite. Pá, entre Porto, Coimbra, Minho, o TAD, foi tudo opções que eu tive. Sempre foram opções para mim e nunca foi basicamente um entrave de todo. Eu sempre olhei para uma oportunidade porque, como a minha média não era propriamente, astronómica, então uma pessoa era tipo, pronto, o que interessa é entrar naquilo que eu acho que quero e não ter aquela fixação que tem que ser naquele sítio, porque eu percebo a malta em que, ok, em termos orçamentais não querer ser estudante deslocado, de pensar, de ter receio em relação a isso, mas há muita gente também que é tipo, não quer sair do casulo. E isso são coisas completamente diferentes. Mas também pegando nessa questão das questões orçamentais, uma coisa que a malta normalmente não pensa logo é: se eu for estudar para perto, numa privada, se calhar vou gastar exatamente o mesmo do que se eu fosse para uma pública mais longe. Não foi o teu caso, não é? Neste caso tu optaste por... Eu estudei na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto. Foi a minha primeira opção na segunda fase. Na primeira fase eu fui demasiado sonhador, é o que eu costumo dizer. Tinha as médias, a nota do último colocado o ano anterior eram muito acima, ou quase todas eram muito acima da média que eu tinha, porque eu não tinha a noção que tenho agora em relação a isso. Que eu costumo dizer à malta, tem que haver uma dose de sonho e uma dose de realismo, por muito que seja futurologia, que todos sabemos que é. Eu na verdade foi ok, é o que se calhar poderá ser mais perto, mas acima de tudo é uma coisa que eu sei que tem lá o curso, que eu sei que gosto. Agora, eu não sabia bem onde é que era Felgueiras. Porto, pronto, é Porto. Um bocadinho para mais longe que o Porto. Mas já vamos entrar aí em cidades super desconhecidas que nós não conhecemos e passamos a conhecer. Tu foste para uma cidade que tu não conhecias na altura, certo? Certo. Como é que foi adaptar-te a uma cidade completamente diferente, desconhecida e principalmente não te perderes? Foi uns truques que o meu pai me ensinou bastante bons, que eu agora também passo à malta, que é, antes de entrar, já ires fazer uma pesquisa, e isso alguma já foi feita na altura, principalmente com o meu pai, que eu andava muito estressado e ansioso mais com a colocação de tudo o resto, mas que depois de entrar então, aqueles diazinhos e não sei o quê, e quando se vai lá o primeiro dia, ir à volta e procurar as minhas primeiras necessidades dos dias, o que é que eu vou precisar, onde é que são, supermercados, farmácias, cafés, escola, perguntar logo, ok, como é que funciona da cantina, todas essas coisas que é um dia a dia para nós estressarmos menos
e temos menos ansiedade porque é tanta coisa nova, tanta coisa a acontecer, seja deslocado ou não, na verdade, mas sendo deslocado ainda mais porque ainda é mais fácil depois essas coisas mais mundanas, digamos, do dia a dia, estarem seguras. Nós sabemos, ok, qualquer coisa que aconteça é ali, tenho tratado isto é ali, já sei onde é, como é que funciona. Portanto, esta coisa que ainda por cima agora, lá está, Google Maps, Street View, dá para ir ver tudo, passo a passo, como é que tens de fazer o caminho que tens de fazer da escola para a casa onde ficas, ou para a residência, ou para o supermercado, ou para a farmácia, seja o que for. É fazer essa pesquisa antes, é muito importante e vai ajudar muito. E isso ajudou-me a mim, e então foi logo quando eu cheguei lá, para a matrícula, então é que foi que os meus pais foi logo, ok, este é o caminho, fizemos literalmente de carro, neste caso, e depois algumas coisas a pé, ok, este é o caminho que vais fazer daqui, era um bocadinho, ainda para 1 km, meio, ou por aí, na primeira casa que eu estive. E agora, ok, onde é que há aqui supermercado? Tem já aqui um perto, tem aqui este café, tem aqui outro, vamos lá perguntar como é que funciona aqui isto e aquilo. Tipo, foi logo, o meu pai e a minha mãe sempre me incentivaram muito nessas coisas logo para ter coisas preparadas para, ok, é preciso arrascar, estar preparado para desarrascar, mas há coisas seguras já a ter no dia-a-dia. Vou assumir que, provavelmente, durante toda essa tour que fizeste, e provavelmente o teu pai também te ajudou nesta pesquisa, é a pergunta que mais tivemos, na verdade, para esta entrevista, que é, enquanto estás deslocado, não é, precisaste de um teto, como é que foi o processo de arranjar alojamento e como é que tu fizeste especialmente para não teres de vender um rim para teres um teto? Opa, é verdade. Opa, na altura não é tanto como agora, felizmente. Só para a malta ter uma ideia, acho que estes preços já é difícil de arranjar até em Felgueiras. Mas o máximo que eu paguei por um quarto foram 133,33. Ficaste então na residência... ficaste mesmo num quarto... Eram sempre quartos. Aquilo, primeiro, eles não têm lá residências nenhumas em Felgueiras. E segundo, simplesmente na altura era muito barato, havia sítios muito baratos. Há lá a malta e lá tem um senhor que tem um café do lado, dica já para a malta de Felgueiras, o Sr. Mário. Se perguntarem pelo Sr. Mário, toda a gente sabe quem é o Sr. Mário. Toda a gente sabe quem é o Sr. Mário. Portanto, o Sr. Mário tem as mais variadas casas em todo o lado, de que mete para lá a malta todos os anos. Um verdadeiro empreendedor imobiliário. Ele tem um café, restaurante e coisa que a malta está lá sempre a comer e beber e com bibos de tunas e de praxe e de tudo, tem lá muita coisa a acontecer sempre. Qualquer coisa, já sabem, é o Sr. Mário, tem sempre muitas casas. Essa pesquisa foi, obviamente, começar e é uma coisa também, novamente, que aprendi com os meus pais, nesse caso, era já para as férias. Faziam a cena sempre de pesquisar, desde Custo Justo, LX, agora Idealista, sei lá, há tantos e tantos e tantos, a malta fala do Uniplace, do B4, de tanta coisa, não é patrocinado isto tudo, não é? Mas, podia ser, mas... mas sim, opa, é pesquisar ao máximo possível, o que eu costumo dizer, é tipo, para qualquer compra, para qualquer lugar, para qualquer coisa, pesquisar o máximo possível, conhecer o mercado e ver, ok, para eu saber, ok, é dentro deste terreno de preços que eu consigo mais ou menos, para ver se está dentro, e mediante o orçamento de cada um, obviamente, e ver, ok, eu tenho estas opções, sei onde posso procurar. Depois, há uma coisa que foi muito importante na altura, pessoalmente lá está por ser uma coisa mais deslocada, mas que muitas vezes também dá nas cidades, é que os cafés é dos sítios mais informados, de onde há casas e quartos a alugar, que muitas vezes não estão nem online, nem afixados em lado nenhum. Há sempre alguém que conhece alguém que tem um quarto para alugar. É tipo, é uma coisa inacreditável. Portanto, ir a um cafezito daqueles logo ali à beira da universidade, eles conhecem. Primeiro, hoje em dia, eles são lá, quase nem se vê os vitrais dos cafés, que está cheio de cenas fixadas e nesta altura vai ser sobre quartos para alugar, não há dúvidas. Aquela pergunta extra. Olha, para além daqueles que estão ali, conhece alguém tal que por acaso esteja aí, alguém vai sair de outro ano, que conheça, porque nós falávamos disto com uma malta nos cafés, com os donos dos cafés, olha, alguém vai sair dali, não sei o quê, se alguém perguntar, avisa. Nós próprios fazíamos essa giga-joga, ou sabes de alguém que vai sair que estão-nos a perguntar a alguém que precisa. Tipo, esta giga-joga é feita com os cafés, com os senhores dos cafés, dos restaurantes, com a malta da praxe, da associação de estudantes, seja o que for. Portanto, não tenham nem medo, nem, ou receio, nem vergonha de perguntar, porque, malta, é para desarrascar, é para desarrascar. Claro. E depois, para conseguir arranjar o mais barato possível, só assim. E foi assim que eu consegui, ainda mais sendo na segunda fase, ainda muito menos oferta havia na altura, portanto teve que ser, foi mesmo assim que eu encontrei. Portanto é muito isto, muito esta dinâmica sempre de desarrasque e de procurar o máximo possível. Tu foste um estudante deslocado que teve num quarto de um conhecido, que eu conheceu entretanto, e eu também estive numa residência a certa altura quando fiz Erasmus, e uma coisa que muitas vezes me perguntam é o que é que eu devo escolher se tenho as duas opções, residência ou um quarto em qualquer lado. Portanto, vamos se calhar pegar aqui um bocadinho a nossa comparação. Enquanto uma pessoa que esteve num quarto, como é que foi a tua experiência? Eu acho que o mais difícil é primeiro lidar com o senhorio, de tirar a pinta e de senhoria ou senhoria,
tirar a pinta e dever de teres a certeza que também eles não estão lá para te controlar, estão lá para te alugar o quarto. O quarto tem chave, ou a casa tem chave, mas o senhorio tem chave ou não tem chave. Há senhorias que gostam de vez em quando aparecer lá, para dizem que a casa é deles, não é? Aquela coisa, mas estás a alugar, portanto tens direito à tua privacidade. E depois, lidar com os colegas de casa, obviamente, porque a casa, ou quando alugas uma casa tem mais gente, ou um quarto que tem várias pessoas, são vocês todos responsáveis pela casa. Na residência, os serviços de ação social. É diferente, o tato é diferente. Tem um bocadinho essa diferença, mas enquanto experiência, eu curti de ter o meu espaço, de controlar o meu espaço, de se calhar menos gente também. Eu também estive em casas, sei lá, tinha 4, 5, se calhar no máximo. E já às vezes é um bocado difícil, imagino, uma residência. Sim, pá, eu no meu caso estava numa residência da própria faculdade, não foi cá em Portugal, mas um bocadinho funciona muito igual. Para terem uma ideia, eu tinha o meu próprio quarto, portanto, eu não tenho aquele receio de o senhorio mandar a controlar, se bem que nas residências normalmente existe sempre aquele controle de horas, que é, não podes entrar a partir de X hora, ou não podes trazer amigos a partir de X hora, muito menos dormirem lá, se for preciso. Portanto, existe sempre esse controle, se queremos fazer isso assim um bocadinho à socapa, se bem que não estamos a incentivar isso, como é óbvio. Mas depois existe aquela questão de que tens mais uma oportunidade para conhecer centenas de outros estudantes, muitas vezes de outras faculdades, porque qualquer centro estudantil está sempre repleto de áreas diferentes, pessoas diferentes, vêm de outros sítios completamente diferentes, muitos internacionais, o que é ótimo, enquanto numa casa fica um bocadinho menos controlado, mas existem sempre outras formas de ir conhecendo a malta. Exatamente, sim, existem sempre outras formas de qualquer maneira, mas sim, claro que é uma experiência completamente diferente. Por exemplo, eu entrevistei o Ricardo Maria, que vocês que agora já conhecem um bocadinho mais da comédia, que faz stand-up comedy, e ele esteve numa residência em Coimbra e contou várias histórias bastante caricatas, depois a clássica cena das dinâmicas do frigorífico, de as coisas aparecerem, ou da malta meter lá um papelzinho com o nome das coisas e não sei o quê, tipo, todas essas dinâmicas de residência que também são muito engraçadas, e ele também contou várias experiências assim, também com estudantes internacionais, também acontece, é verdade. Eu, por acaso, também tive outras oportunidades também de contactar também na mesma com estudantes internacionais, através da TUN e, obviamente, das festas, né, porque estão lá, e eu de certeza, mais depressa eu, praticamente todas as festas, e mais depressa eles lá estavam que eu, era essa a probabilidade. Depois, muitas vezes, também aparece nas próprias turmas, simplesmente está na vossa turma, calha, fazer trabalhos de grupo, que me calhou a muitos colegas meus, eu acho que por acaso nunca me calhou a mim, mas em mais variados cursos acontece, portanto dá sempre de um lado e do outro, são experiências diferentes. Ou seja, a moral da história nesta pergunta é colocar todos estes fatores que demos numa balança e perceber com o que é que se identificam mais para fazer essa escolha, se tiverem a sorte, claro, de conseguir fazer uma escolha entre um quarto e uma residência, que está cada vez mais escasso. Normalmente a malta vai para aquela opção mais em conta preço-qualidade, mas se tiveres essa hipótese, não é? Claro que sim, claro que sim. Cabeça nisso. Muito bem, vamos pegar então noutras preocupações que um estudante deslocado possa ter. Já falamos aqui muito do alojamento, que é a maior preocupação, portanto vamos esquivar-nos aí um bocadinho disso, que já respondemos a bastante. Enquanto estudante deslocado tiveste uma série de responsabilidades novas e gastos novos, e um dos maiores gastos que temos é na comida. Como é que tu fizeste para não se gastar assim muito com a alimentação e tentar conter os custos ao máximo? Primeiro aquela questão que eu falei logo do início de se ver, por exemplo, da cantina, como é que funciona, o preço, horários, etc. Para muita gente pode ser uma opção porque pode não ficar muito longe de onde estão alojados, seja numa residência, seja ou não, e pode ficar muito em conta porque, obviamente, tal como na escola secundária havia pratos que uma pessoa, Deus me livre e guarde, na escola, no ensino superior pode ser o mesmo. Se eu acho que a qualidade eleva na mesma em termos de qualidade de confecção da comida, sim, eu acho que sim, no ensino superior. Agora, depende depois dos gostos de cada um, de coisas de cada um, tipo lá tinha opções até vegetarianas e vegan e cenas, já tinham isso tudo, malta, portanto não era um problema de todo. Simplesmente às vezes uma pessoa ficava do tipo, e ora bem, vou pagar 2€ e não sei o que aqui, ali à porta tenho comida um bocado diferente, se calhar que me apetece hoje, tipo café a 3,5€ diária com bebida. Portanto, era bastante acessível. Depois, é uma questão de ver, eu, por exemplo, à noite já não fazia muito sentido ir até lá abaixo, que já não tinha tido aula, já tinha praxes, eu tinha coisas que eu tinha participado, à noite eu já ia para casa e queria só, tipo, ficar lá, descansar, ou quando não ia sair, ou simplesmente fazer em casa. E é uma questão de, nós vamos vendo o que é que vamos gastando, nos controlando, mas irmos vendo que é tipo, primeiro mês eu sinto que é tipo, apalpar um bocadinho de terreno. Faz-te mais ou menos as contas, obviamente, de, ok, se eu fizer
todos os dias ao almoço for comer na universidade, dá-me X. Ok, se eu comer todos os dias à noite em casa, o que é que eu vou gastar? Um pacote de massa dá para quantas refeições? Um de arroz ou de a carne custa X, vai dar para quanto? Tendo uma ideia mais ou menos, ao fim do primeiro mês é que vê minimamente o que é real. E depois, isto se cozinhas para ti. Porque se cozinhares foi para o teu colega, tipo, hoje fazes tu e comem os dois, amanhã faz ele e comem os dois, um cozinha, outro lava a louça, aquelas coisas de todas as responsabilidades que estavas a perguntar, pá, que são muito maiores e muito diferentes. Obviamente, e é o que eu costumo dizer à malta, em casa podias fazer muita coisa tipo eu, tipo limpar o pó, aspirar, ajudar a pôr a mesa, até podias cozinhar algumas vezes, mas não fazias sempre tudo. Ali vai ter que aparecer feito tudo, com pessoas que tu provavelmente não conheces de lado nenhum, não é? Portanto, é um outro nível. E aquilo que falávamos há um bocado também, de lidar com os colegas de casa, de essa organização para as limpezas, para pagar as despesas, todas essas coisas. É verdade, é a vida para a frente, tens mais responsabilidades e tens que assumi-las. Não vale a pena fugir porque mais cedo ou mais tarde elas vêm atrás de ti. Porque tal como o pós-estudo, na verdade, é planeamento e organização. Faz uma diferença enormíssima depois. Especialmente, estamos a falar de money agora. Sim, isso por acaso era uma pergunta que eu já te ia fazer, já te adiantaste. Porque enquanto estamos deslocados, nós vamos ter de assumir várias responsabilidades que apenas os adultos presentes nas nossas vidas tinham até ao momento. É sempre bom estarmos preparados para, não só vamos ter esta nova vida de estudante, como vamos ter uma nova vida de adulto, para a qual não estamos preparados de todo. E vai ser um choque, não é? Pelas várias razões que o Rafa já mencionou. Portanto, agora vou-te fazer um bocadinho de questões mais específicas, porque não só temos a preocupação do alojamento, temos a preocupação de decisão, mas depois, quando nos deslocamos da cidade para estudar para outro lado, também deixamos pessoas para trás, que não vamos ver tantas vezes, não é? E houve uma pergunta que me fizeram que foi: se tens um animal de estimação, como é que podes sobreviver sem ele? Ia bem. Tu tens animais de estimação? Tenho. Epá, eu Agora, a viver comigo não, mas tinha já na altura com os meus pais. Temos de ser realistas, não é? Nós temos que, se tu não tiver mais ninguém para estar com eles, com o animal, e tens que ver isso depois onde ficares, se o senhorio permite ou não. ficar na questão de não o podes levar. Como é que tu lidas com a saudade? Pois, isso, lidar com a saudade. Não, eu ouvi muitas músicas tunas. Vamos falar também de pessoas no geral. Como é que lidamos com esta homesickness, digamos assim? Pá, eu lidei isso da seguinte forma. Primeiro, depende obviamente da distância que a malta tem para ir todos os fins de semana a casa e as despesas que isso acarreta, obviamente. No início é mais normal que a malta sinta mais saudade, que é no início da mudança, e sinta mais necessidade de ir mais vezes a casa no início. Mas eu no início ainda ia, tentava ir e não sei o quê. Depois eu percebi uma coisa, que era, para eu me habituar, menos saudade, consegui consolidar a minha independência e as minhas coisas a fazer. Havia fim de semana que não vinha, por iniciativa própria, podia não ter lá a malta que ficasse fim de semana, podia não ter nada certo, mas havia alturas que, e a malta certeza que universitários vão se identificar com isto, há fim de semana que ir a casa vai ser pior em termos de estudo do que se ficarmos lá. Vai haver mais distrações, os próprios pais, vamos ali, vamos acolá, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, agora ajuda-me com isto, com aquilo, e quando vais a dar conta já estás todo estourado e já foi o estudo, já passou as horas todas e nem sequer estudaste e precisavas de estudar, fazer trabalho, seja o que for. Portanto, ou seja, é uma questão de gestão de prioridades, mas especialmente ser capaz aqui de gerir muito bem as suas emoções com as outras prioridades que tem na sua vida a fazer. Meu Deus, bem Chagas Freitas, bem Chagas Freitas. Não, é mesmo isso, sem dúvida absolutamente nenhuma. Obviamente depois que também não é só a família ou os nossos animais de estimação, mas também amigos. E principalmente no início, vocês conseguem muito ver essa troca de experiências, certeza que lá está, muitos amigos vossos também vão para a faculdade ao mesmo tempo que vocês. E aquela reunião, modo friends, literalmente, ao fim da semana, no fim de semana, aquele cafezinho de então malta, como é que está a ser esta primeira semana? Eia pá, ainda não sei onde é que tenho aulas, cara, lá um departamento qualquer que eu não encontrei, já me falaram 500 vezes dele, eu não encontrei ainda, eu ando lá às voltas, parece que me perdi, olha, eu nem sei onde é que é a cantina, disseram que a cantina era para aquele lado, eu passei lá 500 vezes e não encontrei ainda, então mas olha, e de beber, há sítios giros e tal, é pá, não sei, ali está um bocado caro, olha, a mim está bué da barata, arranjei não sei o que é 50 cêntimos, é estas trocas, estas coisas que são muito, muito, muito fixes de ter também com os amigos e ver e partilhar as experiências e dificuldades de cada um e como é que cada um está a superar, vai-se ajudando também. Não dando presencialmente aos fins de semana, é pá, por favor, façam vídeos no WhatsApp, do grupo do WhatsApp, coisas.
Durante a semana igual, estão a sentir aquela saudadezinha, liguem à malta. Não, mas isto é uma coisa importante a referir, que é, muitas vezes a malta não escolhe ir para longe, porque vai ficar longe dos amigos, mas isto é até uma coisa fixe, porque vocês estiveram sempre com o mesmo grupo de amigos durante esta vida toda, no secundário, primário, etc. Quando se reúnem, é muito mais emocionante do que quando se reúnem todos os dias, porque todos têm uma história diferente a partilhar, várias. Das festas, das aulas, das pessoas que conheceram, das novas namoradas, novos namorados, é uma coisa super engraçada. E é que vocês começam a perceber a emoção que os nossos pais também têm quando se reúnem com amigos que não se reúnem há muito tempo. Yeah. Isto agora somos nós já a falar como adultos, mas vocês vão se sentir assim também. Meu de certeza. Deus, estava a ter forte cá dentro agora. Muito bem, vamos passar então a outras questões. Agora temos outra grande preocupação que é: eu não sou desta cidade, vim estudar para cá, não conheço ninguém. Como é que vai funcionar a minha integração? E houve uma questão que recebemos que foi muito interessante, porque realmente a malta pensa que é assim que se integra, e a pergunta era exatamente assim, que é: sou obrigado a ser praxada para fazer amigos num sítio longe de casa? Não. A resposta curta é esta. Resposta curta é. Depois, isso é a questão da praxe, eu diria que mais de 99%, sem dúvida nenhuma, dos testemunhos no canal, desde malta que participou na praxe, que não participou na praxe, malta a favor, malta contra a praxe, mesmo muitos contra ou que não participaram ou que participaram e desistiram, a opinião é sempre a mesma. Experimentem, se gostarem ficam, se não gostarem não ficam, mas não são obrigados de todo, nem a entrar, nem a pensar em ir, não querem, não vão. E, complementando a tua resposta, de todo não é a única forma de serem integrados no ambiente académico onde se inserem. Sim, tipo, de longe, malta. De longe, tipo, se são estudantes, núcleos estudantes, é que o tratamento é o mesmo que é. Querem vão, não querem não vão. É igual. Praxes, tunas, se são estudantes, núcleos estudantes, júniores empresas, desporto universitário, há tantas e tantas formas. Primeira integração, chegar à turma, entraste tão mais 20 campangas ali à vossa volta. Exatamente na mesma situação. Quer dizer, alguns são da cidade, como é óbvio, mas normalmente a maioria é sempre de qualquer sítio do país. Ou seja, estão todos perdidos, todos envergonhados, todos acanhados, que é normal. E depois são colocados em trabalhos de grupo, uns vão para a outros vão para ali, com o que mais se identificam, uns vão para a praxe, só ficam lá. Depende de cada um, mas uma coisa eu garanto a todos: nunca há ninguém que saia do ensino superior e quem esteve nesta situação, pá, porque não se esforçou à partida, nunca ninguém saiu sem amigos. Para a vida. True story. Nem que seja um. Nem que seja o gato. O gato da senhoria que já estava lá naquela casa, estás a ver? Ia bem. Coisa linda. Ainda bem que isto não é em direto. Porquê? Perdi o fio à meada. Tranquilo, mas isso vai se enchendo de chouriço. Rafael, se pudesses dar apenas um único conselho neste momento aos estudantes deslocados que estão a ver este vídeo, qual seria o mais importante que poderias dar? É uma característica que nós portugueses temos muito, mas que depois depende de pessoa para pessoa quando é que dá o clique. E o clique tem a ver com quanto tu arriscas, que é desenrasque. O que tu mais precisas no ensino superior e para o resto da tua vida que vai para a frente é desenrascar. Não interessa onde, como estás, desenrascar. Isso, já demos aqui muitas dicas nesta conversa de como, quando preparar para ver o nível de desenrasque e ter um nível de preparação para o desenrasque. Isso existe, a malta não é estalar os dedos e qualquer forma de desenrasque. Para, se aconteça o que acontecer, ok, eu vou-me desenrascar. Não ser a primeira reação de retrair e ficar quieto para sempre até à espera que impressão fetal até que alguém nos salve. Não, é desenrascar. É só isto. Acho que é o mais importante de tudo. Malta, é assim, se ficaram com mais perguntas sobre como é que é ser um estudante deslocado, duvido, porque literalmente está aqui o sumo todo para o resto da vossa vida universitária. Se têm alguma coisa, podem sempre mandar mensagem tanto ao Unlimited Future como ao podcast universitário, que nós estamos sempre lá. Ou em áudios, que é um caminho sem volta. Há dias estamos tipo... mas também dá. Estejam completamente à vontade e fiquem atentos, porque ainda vamos produzir muita coisa e todo o conteúdo que vamos lançando ao longo do ano vai ser super útil, seja para o primeiro ano, seja um finalista, nem sequer esteja no ensino superior. Portanto, fica desse lado, que nós estamos sempre para te ajudar. Até à próxima. Tchau, maldinha.